Boa tarde, pessoal. Então nós vamos fazer agora a gravação da aula de hoje cedo, que não foi possível por conta do mau tempo. E no final das contas aí a energia até voltou perto das 11 horas, mas depois caiu novamente, então foi bom não ter feito a aula, porque a gente teria encerrado aí por 11h20 e depois só voltou depois do meio-dia mesmo. Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre deixa eu só baixar isso aqui. Os métodos de avaliação mais diretos, mais objetivos, então, da prática de atividade física e do comportamento sedentário. Eu vou tentar ser breve, mas vou explicar resumidamente todo o quanto for possível dos métodos, ok? Então, o primeiro método que a gente tem que explorar talvez o mais fácil, é o pedômetro. O pedômetro, ele é um aparelhinho que antigamente se colocava aí na cintura, hoje em dia já tem se adotado cada vez mais o relógio ou o celular como pedômetro. Então existem as novas opções de avaliação, que a gente até, inclusive, vou recomendar que vocês utilizem na avaliação de vocês, na atividade avaliativa. Mas o pedômetro, então, ele era um aparelhinho, ainda existe, nós temos lá no laboratório com o Queiroga, tem alguns desses aparelhos. Ele é bem interessante porque ele mede, então, quantos passos a pessoa deu em um determinado tempo, em um determinado momento. Aí basta a pessoa começar a zerar o aparelho no início da manhã e marcar o quanto teve no final do dia. Ela vai saber quantos passos ela deu por dia. Não é difícil de entender esse conceito, é bem simples. Passos por dia, então, é uma atividade física, talvez uma das atividades que a gente mais executa. Caminhada, corrida, transporte, deslocamento. Então é uma das atividades predominantes aí no cotidiano das pessoas, não talvez entre os exercícios. Quando a gente fala em exercício, lembrando a diferença entre atividade física e exercício, quando a gente fala em exercício, existe aí a musculação, existe a bike, existem outras atividades que o pedômetro talvez não consiga captar, ele não é um sensor adequado para essas medidas. Como que ele funciona? Então, em geral, o pedômetro ele pode ser eletrônico ou ele pode ser mecânico, mas mecânico já é bem difícil de encontrar. Mas eles usam um pêndulo, na maioria das vezes, ou um pêndulo eletrônico, ou então um próprio acelerômetro para contar o número de passos que deu em um intervalo de tempo. E o ideal é que ele seja posicionado na cintura para que tenha uma maior precisão. Então o ideal é que se coloque lá no cinto, ou mais próximo da cintura, ali da crista ilíaca, que ele vem com uma presilha, tá? Ele tem um pêndulo, e esse pêndulo, ele, ao balançar conforme a gente anda, por conta do deslocamento, do peso de uma perna para outra e de todo o componente da marcha, biomecânico da marcha, faz com que esse pêndulo ele toque num sensor, e esse sensor perceba que o movimento foi completo. Então ele marca como um passo. E aí, quando é eletrônico, a diferença só é que, ao invés de ser um pêndulo mecânico, ele toca em um sensor, determinado movimento do pêndulo faz com que passe e não passe a corrente elétrica. Se vocês quiserem se interessarem por essa parte de como funciona o aparelho, fiquem à vontade para pesquisar, e eu posso até recomendar alguns textos. Mas de maneira geral, o que a gente precisa saber é o que ele traz de resposta para nós. Então, o nosso amigo pedômetro, ele vai trazer quantos passos por dia foram dados. E aí existem inúmeros estudos tentando justificar o uso do pedômetro como uma forma de estimular as pessoas, não apenas de monitorar. E entre essas pesquisas, talvez a principal pesquisadora é essa Catherine Tudor-Lock, uma das principais pesquisadoras nessa área de pedometria, tá? De análise dos passos por dia, de atividade física relativa a passos por dia. E um dos grandes objetivos da vida dela, os principais trabalhos que ela produziu nessa área, tem a ver com quantos passos são necessários para ser considerado saudável, para que a pessoa tenha saúde, ou que aquilo promova algum tipo de saúde. Então está aqui um dos últimos artigos que trouxeram essas informações, quantos passos são realmente necessários, how many steps they are enough, para adultos nesse caso aqui, mas ele traz um resuminho também de várias informações. Esse artigo então traz algumas informações adicionais sobre todos os outros, em especial esse quadro que está aqui do lado, que é bem interessante. Esse quadro que ele nos dá a diferença de passos por dia para cada categoria de idade. Então, se a gente pegar, por exemplo, crianças na pré-escola, 4 a 6 anos, aqui está dizendo que o mínimo necessário
para que as crianças de idade pré-escolar tenham saúde em passos por dia é 10 mil passos. Significa que ela tem que fazer pelo menos 10 mil passos durante o dia. E lá em cima, no alto, está escrito pelo menos aí, ó, vamos ver que está escrito 6 mil passos por dia em atividade física moderada vigorosa. Então, para a criança ter saúde, não basta fazer os 10 mil, mais ou menos aí 6 mil passos, o ideal é que ela faça uma atividade moderada vigorosa. Quando a gente passa a aumentar a idade de 6 a 11 para meninos e meninas, tem uma pequena diferença, isso é interessante, ó. Meninas precisam fazer pelo menos 11 mil, enquanto meninos precisam fazer 13 mil passos, de 6 a 11 anos. Tem que ser muito ativo, então a criança tem que fazer muita atividade física. Isso aqui é bem interessante, já deixa claro o que a gente sabe, o que a gente estuda, o que a gente com certeza divulga aí na maior parte dos nossos trabalhos é criança, adulto, adolescente, todo mundo precisa fazer muita atividade física, não é pouca coisa não. Então as crianças em especial têm que fazer bastante atividade física, está aqui no topo do ranking de quantidade, 13 mil passos por dia é o mínimo para uma criança ter saúde, adicionando aí os 6 mil de passos moderada vigorosa, ou seja, não é qualquer atividade também, tem que incluir uma atividade um pouco mais intensa. Para meninas, então, na mesma faixa etária, 6 a 11 anos, 11 mil passos. Quando a gente passa para adolescentes, isso tem uma diferença pequena, até volta para 10 mil passos, mais aqueles 6 mil, ou pelo menos desses 10 mil, 6 mil tem que ser em atividade física moderada vigorosa. Ou você adiciona, ou tem que ser pelo menos, tá? E aí a gente entra nos adultos. Os adultos de 20 a 65 anos, nessa revisão, que está dizendo que tem que ser pelo menos 7 mil artigos. E o ideal é que tenha incluído atividades então, de intensidade moderada vigorosa. Olha só, 15 mil passos de intensidade moderada vigorosa para adulto. Seria interessante chegar até nesse valor. Ou incluir, por exemplo, 3 mil passos naqueles 7 mil, então ele vai fechar 10 mil, na maior quantidade de dias que puder na semana, então 3 mil passos por dia, a mais na maior parte dos dias da semana. Então a gente está falando aí de atividade física, 7 mil seria o mínimo para ele ter saúde, enquanto adultos idosos, aí o ideal, então fica na casa de 7 mil também. E quando a gente fala em indivíduos que vivem com alguma restrição, alguma doença crônica, algum problema, isso baixa para um pouco menos, 6.500. E aí tem que entender que existe aí um adicional. Somente esses valores não são suficientes. Não são suficientes. O ideal é que se inclua sempre atividade física moderada vigorosa além dos passos. Por que isso? Porque o pedômetro ele marca qualquer passo. Então o transporte, eu estou indo daqui para a cozinha, estou no quarto e vou para a cozinha. Se eu faço isso 10, 12 vezes durante o dia, eu vou fazer 1000 passos aí, que são uma atividade extremamente leve, extremamente fácil, que não gera talvez um benefício muito alto para a saúde, mas quando eu somo isso com todas as outras atividades que eu faço, vou no mercado, não sei o que, talvez lá no final eu chegue a uns 10, 12 mil passos no dia, e aí nesse caso eu vou ter pelo menos, eu não sei se eu vou promover saúde, mas eu vou reduzir risco, isso é garantido, eu vou ter uma redução do risco comparado com se eu ficasse totalmente sentado, isso é fato. Mas para geralmente, ou talvez assim, para você conseguir promover saúde, mesmo que a pessoa seja saudável, para reduzir risco e para promover saúde, o ideal é que se inclua então atividades moderada, vigorosa, e é isso que a Tudor-Lock está deixando claro nesse estudo, que não basta completar os 10, 12 mil passos por dia, se isso tudo for apenas atividade leve. A gente passa para o segundo método, então o pedômetro ele é realmente muito simples. Deixa eu voltar aqui rapidinho só para deixar claro uma coisa bem interessante. Aqui a gente falou em atividade por dia, tá? Mas a gente pode marcar também quantos passos forem em atividades específicas. Ou a gente pode registrar, por exemplo, quantos passos fez de manhã, quantos passos fez à tarde. Então uma das coisas que eu não coloquei aqui, eu deixei só para o final, mas eu vou comentar agora porque é importante, é que é possível adotar um registro junto, e talvez seja até o ideal, adotar um registro junto das atividades que foram executadas ao longo do dia. Isso tanto para pedômetro quanto para acelerômetro. A gente vai ver que é importante fazer isso, que como ele não detecta a atividade ainda, existe aí alguns estudos tentando fazer com que os dados do celular consigam detectar o padrão de atividade, mas em geral não é tão fácil assim.
Então, como ele não detecta, o ideal é que se registre, ó, de manhã eu fiz tal atividade, eu fiquei sentado tantas horas, eu só caminhei da cozinha para a sala, do banheiro e assim por diante, ou então incluir aí que atividade você fez, eu fui para academia, fiz tal coisa, então incluir um registro de atividades pode ajudar nesse estudo usando pedômetros. Quando a gente vai para o EMA, que é avaliação ecológica momentânea, EMA vem do inglês, tá? Envolve então a amostragem repetida de comportamentos e experiências atuais dos sujeitos em tempo real nos ambientes naturais dos sujeitos. Então é muito similar com esse registro que eu acabei de falar para vocês. O EMA visa minimizar o viés de memória, maximizar a validade ecológica. Eu não falei exatamente o que é isso, mas viés de memória é errar por não lembrar, e validade ecológica é que ele tenha realmente uma associação com o ambiente que a pessoa presencia no dia a dia, não aquele ambiente laboratorial. Permitir o estudo de microprocessos que influenciam o comportamento em contexto de mundo real. Às vezes tem pequenos comportamentos que a gente não sabe que eles são importantes, porque são microprocessos, são microcomportamentos no dia a dia que a gente não percebe, não dá valor para aquilo, mas que um estudo bem idealizado pode localizar e perceber que aquilo é importante. Como que se faz? Então o trabalho, o EMA, ele é dividido em duas metodologias. A primeira a gente pode chamar de Event-Based. Então ela serve, por exemplo, para crises de ansiedade. Como que funciona? O sujeito, ele geralmente, eu acho que eu coloquei aqui nos outros quadros, mas eu já vou adiantando algumas informações. Como que funciona? O sujeito está participando então de um estudo, ou está participando de uma intervenção, e essa intervenção cujo objetivo é compreender aí o comportamento desse sujeito, e aí ele baixa um aplicativo, ou então ele recebe por mensagem de texto, ou recebe ligações, e a ideia é fazer questões no dia a dia, ao longo do dia, que a pessoa receba e responda rapidamente. Então, quando é um aplicativo, por exemplo, ele recebe lá uma notificação, responder uma questão nos próximos 5 minutos. E a pessoa vai lá, abre o aplicativo e tem lá uma resposta. Uma questão, por exemplo, as questões que estão aqui embaixo, ou pode ser, por exemplo, você teve uma crise de ansiedade agora? Você fez exercício na última hora? Você ficou sentado a última hora inteira? Você levantou? Você foi? Então, a coleta, nesse sentido, significa que durante aquele momento você está sendo avaliado sobre aquele momento mesmo. Então, nós não estamos mais coletando informações do passado. Então nós estamos fazendo um registro momentâneo, por isso que chama avaliação momentânea. E ecológica vem porque é do ambiente que ele está vivendo. Ele está na casa, ele está em casa, ele está no trabalho, está na academia, ele vai receber uma mensagem e vai responder rapidamente. Às vezes é só marcar, selecionar a resposta, facilita bastante. Então o event-based é mais relativo a um evento específico. Então eles querem saber, a ideia é saber se aconteceu aquele evento, quando aconteceu e o que pode ter causado aquele evento. Então, se a pessoa está falando de crises de ansiedade aqui, por exemplo, eles podem perguntar, além de teve a crise, o que aconteceu antes da crise? Teve algum evento que foi um gatilho para essa crise? Então, como detectar isso? Então, eles vão perguntando essas informações. Já o segundo modelo, então essas são as duas principais formas de utilização desse método, é o time-based. O que significa isso? Quer dizer que ele vai coletar todas as informações possíveis daquele período, daquela janela anterior à questão. Então vamos supor que ele mande uma mensagem dizendo: responda o que você fez na última hora. E dê uma série, uma listinha aí de opções, e a pessoa vai responder: ó, eu tomei café, depois eu fiz exercício, depois eu fiquei sentado no computador estudando para a disciplina XYZ. Então eu fiz isso naquela última hora. E aí tá aqui então a informação. Esse é o modelo interessante e é muito legal porque ele tem sido explorado especialmente para avaliação do comportamento sedentário, porque a gente fica muito tempo sentado, né? E acontece muita coisa enquanto a gente fica sentado. Então é muito interessante a gente avaliar o momento, porque se a gente for perguntar depois, as pessoas vão só lembrar assim: ó, eu realmente fiquei sentado o dia inteiro, mas eu não lembro o que aconteceu, o que passou na minha cabeça, o que eu fiz, o que eu não fiz. Às vezes eu só uso o geral, eu generalizo a informação. Então esse aqui talvez seja um dos métodos que pode associar aí a resposta a algo mais específico, tá? Então aqui é um exemplo bem interessante, existem aplicativos para fazer isso. Então tem vários aplicativos que podem serem executados, e vale lembrar que isso tem sido feito constantemente, mas constantemente, sem você ser questionado, você nem sabe disso.
pelas empresas aí de mídia social, pelas empresas de computação, de inteligência, que usam os seus dados. Então, constantemente eles estão coletando dados desse formato, que é um modelo ecológico, só que a nível de celular, de smartphone ou de uso das redes sociais. Então, por exemplo, eles querem saber uma informação seguinte: o Google tem interesse na informação assim: o que você gosta de fazer de manhã quando você está em tal horário, e você abriu aí o celular no site do Google e fez uma pesquisa sobre, sei lá, comprar um calçado, vou comprar um tênis. Aí você digita no Google tênis Nike, não sei o que, e aí o Google coleta informações de quanto tempo você ficou na página, se você clicou em algum outro link, se você ficou mais tempo na marca da Nike do que na Adidas. Eles conseguem coletar um monte de informações sobre o teu comportamento online sem que você saiba disso. E aí ainda depois eles podem associar com a tua idade, que eles coletam lá dos outros dados de redes sociais, com a localização geográfica, inúmeras informações. Na verdade, são muitas informações mesmo que têm sido coletadas no dia a dia. Inclui aí, por exemplo, o uso do microfone. Então, se você está lá usando o Google para ver se você vai comprar um tênis, e você fala: nossa, que caro, achei muito barato, nossa, esse aqui é bonito. Você vai falando frases aí que tem a ver com o conteúdo. Em alguns casos eles conseguem registrar isso, baixar essa informação e associar aquele comportamento naquele momento para ajudar a inteligência artificial a recomendar mais tênis que você vai gostar. Então, na verdade, o objetivo não é manipular a gente no sentido de mudar o nosso pensamento, mas em tese acaba acontecendo para que a gente compre mais. E isso tudo é um processo de avaliação, de análise do tipo avaliação que eu acabei de mostrar para vocês, Ecological Momentary Assessment. Então é uma avaliação momentânea ecológica. Vale a pena a gente entender esse processo, também é interessante, e dá para fazer um TCC, por exemplo, sem problema nenhum. Por último, o último dos dispositivos aqui é o acelerômetro. O acelerômetro é como se fosse um passo extra do pedômetro. Ele é muito similar, é um aparelho que fica acoplado ao corpo, por isso que a gente chama de wearable device, que significa dispositivos vestíveis. A gente veste o dispositivo. E o que ele faz? Ele mede a aceleração do dispositivo. Então, ele não mede a aceleração do corpo, ele mede a aceleração do dispositivo. Só que o dispositivo estando no corpo vai acelerar na mesma intensidade aí que o próprio dispositivo, então que o próprio corpo. E aí tá aí a gente consegue avaliar um sujeito de acordo com a aceleração. Então, quanto ele está se movimentando, qual é a quantidade de movimento ao longo do tempo em aceleração. E aí existe um modelo mais recente que ele mede isso em 3 eixos, e aí a gente chama isso de triaxial. Então significa que ele vai medir no eixo Y, X e Z. Eixo Y para cima e para baixo. Então essa aceleração, se você, por exemplo, está fazendo um movimento de salto, para frente e para trás, profundidade, o eixo Z, e lateral, o eixo X. E aí é legal a gente até brincar, eu até recomendo que vocês quiserem façam isso. Tem aplicativos que os celulares hoje eles vêm com acelerômetro. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? E aí eles vêm com acelerômetro. Então o que a gente pode fazer? A gente pode entender melhor como funciona essa coleta, tá? Mas de maneira geral vai aparecer um gráfico similar ao que está aqui, ó, durante a caminhada. Cada linha dessa aqui que parece um sinal, é realmente um sinal como se fosse aí um sinal analógico, né? Mas vejam bem, o que a gente está vendo aqui então é um sinal da aceleração dos 3 eixos, tá? Em preto, cinza claro e cinza escuro, cada um é um eixo. Depois a gente tem que usar essas informações que estão um sinal biológico, um sinal de movimento, um sinal de aceleração, que é dividido em fragmentos no tempo. A gente tem que converter isso em dados que sejam úteis para nós. Isso dá bastante trabalho e é por isso que em geral a gente não ensina isso na graduação, que é um conhecimento um pouco mais profundo. Mas eu vou resumir aqui o trabalho, como funciona, e vou mostrar porque a ideia é bem interessante, está evoluindo para caramba e tem modelos cada vez mais sofisticados de análise. E como hoje já está no celular, fica até mais fácil da gente fazer uma boa análise. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho que vou
expandir aqui minha tela e vou abrir aqui o meu aplicativo, vou mostrar para vocês, depois vocês baixem na casa de vocês, tá? Então olha lá, esse aqui, ó, opa, é o acelerômetro, gente, ó. Então tá aqui, tá avaliando a aceleração. Seu movimento aqui, ó, seu movimento e seu movimento, ele tá captando todas as informações. Deixa eu só mudar aqui a velocidade dele, as medidas rapidinho, vou tirar esse vermelho aqui. Então nós temos agora somente os 3 eixos. Estão vendo ali em cima, eixo X, Y e Z. Então o verde é o X, o Y é o amarelo e o Z está em branco. Então o Z é a profundidade, ó. Estão vendo que ele mexe um pouco mais do que os outros? Claro, como eu não tenho uma precisão absurda no movimento, mas está aí, o branco se mexeu um pouco mais. Se eu mexo então no eixo Y, o amarelo tem que mexer um pouco mais. E se eu mexo no eixo X, o verde vai mexer um pouco mais. É isso que um acelerômetro capta, então, a aceleração de movimento. A aceleração do movimento do smartphone. Então tá aí, ó, a brincadeira, ó, que legal. E aí, o que a gente faz com isso, professor? Bom, aí que vem o trabalho maior, né? Deixa eu reduzir aqui rapidinho. Aí que vem o trabalho maior, porque a gente tem que converter estes movimentos, essa aceleração, em dados plausíveis para nós. Então, dados de informação que a gente realmente vai entender. E aí, o primeiro passo que a gente precisa é entender que a aceleração, então, ela está medida em 3 eixos. E a gente vai chamar isso, depois de uma análise, nós vamos ter que converter isso em uma unidade que chama counts, que seria uma unidade de aceleração para a atividade específica, mais especificamente ainda para esse modelo de acelerômetro que chama ActGraph. E aí volts, que é uma segunda análise, é a janela, quanto tempo de intervalo a gente espera encontrar em uma determinada quantidade de counts. Então essas duas informações que vocês têm que conhecer agora, mas lembrem-se, isso aqui é mais informativo, não vou avaliar vocês quanto a esse conhecimento agora, tá? Eu vou usar mais o pedômetro e o questionário, mas eu quero informar, quero passar para vocês essa informação que eu acho ela, pelo menos, necessária no quesito informação. Então, só para relembrar, vou voltar aqui no eixo. Então, nós temos um sinal que está sendo coletado de acordo com o movimento, com a aceleração do dispositivo em 3 eixos ao longo do tempo. E aí, ao longo do tempo, a gente tem que entender que ele vai coletar essa informação em fragmentos do tempo. Então, a cada segundo, por exemplo, se for aí 100 frames por segundo, 100 FPS, ele vai coletar 100 dados. Então, são 100 informações que ele vai coletar por segundo. Pode ser 50, pode ser 300, pode ser... Nesse caso aqui eu estava coletando em 400 frames por segundo. Significa que vai ter 400 linhas. A cada segundo vai ter 400 linhas numa planilha, por exemplo. Então é bastante coisa, tá? Por isso que é muito mais trabalhoso de se executar. Mas imaginem que isso é feito e esses dados são utilizados, também são utilizados lá pelo Google e companhia, porque os celulares têm acelerômetros. Então, se você baixar alguns aplicativos, como Google Fit, por exemplo, tem alguns aplicativos aí, Run Test e outros assim, que analisam, monitoram a atividade física, eles vão usar os dados do acelerômetro, eles vão coletar essa informação e vão tentar repassar para você mais ou menos o que você fez de atividade. O legal é que eles não usam só o acelerômetro, usam inclinômetro, depende do que você tem, o giroscópio no celular, tem celulares que tem mais, outros tem menos. Então o giroscópio para saber se ele estava em determinado ângulo celular, para saber se ele estava sentado, deitado, e também o GPS para saber onde você estava. Então se você foi lá na praça fazer atividade, se você foi no parque, então o legal do smartphone é essa associação de informações. Se você ainda usar um smartwatch, ele consegue coletar informações suas, como frequência cardíaca, calorias gastas, assim, ele consegue estimar mais informações além daquelas que a gente já conhece aí de atividade física. Então tá aí as informações. O grande porém disso é que existem muitas orientações e muitas necessidades aí para se executar um bom trabalho, uma boa coleta de dados usando o acelerômetro. Então existem orientações do uso quanto na pré-coleta, na coleta e na pós-coleta, porque
tem muito detalhe a ser pensado. Eu só deixei aqui essa informação a critério de especificação, mas o artigo do Sasaki está aqui, é bem legal, bem explicativo sobre como utilizar, para que serve, quais são as principais orientações. Vou ler aqui só para a gente destacar. Então, tem vários modelos de acelerômetro diferentes, ele é um aparelhinho bem pequeno, mas dependendo do modelo tem alguns ajustes diferentes. Testagem da calibração dos acelerômetros, então o acelerômetro ele precisa ser atualizado, assim como um software, um celular. A gente tem que fazer algumas atualizações, tem que testar a calibração, tem que ter certeza que ele está coletando o dado corretamente, tem que fazer um estudo piloto. É sempre legal você testar, ver se está funcionando em você mesmo às vezes, ou dar para um amigo. E a definição de um protocolo. Durante a coleta, distribuir os acelerômetros, contato com os participantes, devolução dos acelerômetros, porque as pessoas podem perder um aparelho pequeno, tem que tomar bastante cuidado. Tem carga e bateria que a gente tem que tomar cuidado também. Em tese é para durar, se não me engano, 8 a 10 dias, ou seja, é mais do que uma semana, mas ao longo do tempo ele vai perdendo a carga, vai perdendo a capacidade, né? No pós-coleta é talvez a mais trabalhosa, processar os dados, transformar, fazer a interpretação correta, depois, se possível, fazer uma comparabilidade dos dados. Então não é tão simples, por isso que eu não vou fazer vocês executarem todo esse conhecimento, não dá tempo da gente fazer tudo isso. Mas o que eu vou mostrar para vocês é mais ou menos como seria se a gente fosse fazer com dados que já existem na internet. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso mostrar para vocês também, mas lá no software R tem um pacote que chama acelerômetro. Então, se você souber programar, você acessa esses dados. Já existe dados lá dos acelerômetros, se não me engano 2 ou 3 sujeitos apenas, mas estão lá os dados de um acelerômetro uniaxial, e também tem do triaxial da pesquisa NANES, que ela é dos Estados Unidos, se não me engano. Então, tá aqui a informação como faz. E aí, olha só que legal, como funcionam os dados do acelerômetro. Então, aqueles counts que eu falei para vocês, que é uma medida, né, uma medida de aceleração, que é a transformação dos dados de aceleração que a gente obteve nos eixos x, y e z, eles vão ser convertidos, e aí a gente tem como calcular, por exemplo, quantos counts aconteceram durante o período que a gente avaliou o sujeito. Se vocês observarem bem aí, esses counts estão aqui no eixo y, então aqui quanto mais alto, maior a quantidade de counts. E aí aqui no eixo x está escrito índice, porque ele é um valor assim de tempo, mas não é um valor de tempo do jeito que a gente conhece. Ele é um único valor assim de quanto tempo se passou, tá? E aí do 0 ao 10.000, eu não me lembro aqui se está em minutos, mas vamos deixar sem relatar exatamente quanto tempo foi. Mas se vocês observarem, tem umas janelinhas aqui, tem alguns momentos que está mais alto e outros momentos está mais baixo. O que significa isso? Se a gente contar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque a pessoa usou durante 7 dias. Quando está próximo de 0, significa que a pessoa não usou ou estava deitada, não estava fazendo nenhuma atividade, então não tem nenhum count, não tem nenhuma aceleração. E quanto mais alto, maior a quantidade de counts. Talvez a atividade aí foi mais intensa ou mais acelerada, teve uma maior aceleração. E aí a gente consegue fazer uma análise e desenhar onde estão os dias aqui, recortar, por exemplo, onde que teve realmente atividade e onde que não teve atividade. Tá aí a análise, então um sujeito apenas. Eu não vou mostrar para vocês como faz isso, eu até tenho um vídeo, se vocês tiverem interesse eu divulgo também, mas a ideia é só a gente encontrar então esses counts, esses janelas que a gente falou lá, esses boots de atividade, né, onde realmente teve atividade e onde não teve. Aqui a gente separou primeiro por dia. Então naquele dia teve atividade, não teve, quanto foi mais ou menos. A gente não tem muita informação, mas é bem visual por enquanto. E aí com essas informações a gente consegue fazer agora sim os boots, que são as janelinhas de tempo. E aí a gente consegue converter isso também em intensidade. Então, de acordo com a quantidade de boots que teve, de counts que teve, a gente consegue determinar o quão intenso foi um exercício. Então, por exemplo, de 0 a 99 a intensidade é sedentária. De 100 a 759 counts a intensidade é leve. De 760 a 2019 a intensidade é mais ou menos um pouco maior que livre. É uma atividade física do dia a dia, aquela que você faz, é leve, aquela que você faz de caminhada, aquela atividade mais simples.
De 2020 para até 5.998 é uma atividade de intensidade moderada, e acima de 5.999 é vigorosa. Esses pontos de corte que eu passei para vocês, eles são de um trabalho, de um artigo, tá? Foi publicado em 2007. Mas existem outros pontos de corte. Então existem pontos de corte, por exemplo, que são diferentes, porque são para criança, tem para adulto, tem para idoso, que muda um pouco esse padrão de intensidade. E nós temos que lembrar que intensidade também tem a ver com a capacidade física da pessoa. Então isso aqui é bem genérico e pode ser um dos problemas. A gente vai ver que é uma das limitações. Então o que dá para fazer com isso? Agora a gente pode, usando os dados aí, converter então e saber quanta atividade a pessoa fez em cada uma dessas intensidades. É bem simples fazer isso no programa. E ele já dá em minutos, quantos minutos a pessoa fez na semana em determinada atividade. E a gente também pode separar, que é a principal informação, talvez a mais importante quando a gente fala de atividade física para a saúde, que é a atividade somada de atividade moderada e vigorosa. E aí também é possível fazer isso. E aqui está dizendo, por exemplo, lá no finalzinho, que ele fez na semana com uma consideração de pelo menos 10 minutos de atividade. Ele tinha que fazer pelo menos 10 minutos de intervalo, no mínimo 2, mas pelo menos 10 minutos de atividade moderada vigorosa. Ele fez mais ou menos aí 100 minutos, acho que é isso, né? Aproximadamente. Opa, deixa eu ver se a resposta está aqui. Então ele consegue calcular essas informações e aí a gente tem uma resposta simples de quanto atividade que foi feita e quanta atividade física foi realizada nessa categoria de atividade física moderada vigorosa. Então aqui ele fez uma quantidade específica, mas se pegar cada um dos sujeitos, cada um vai ter a sua atividade. Também é possível, já tem alguns estudos documentando isso, né? Usar o acelerômetro para medir o comportamento sedentário e até detectar se a pessoa estava sentada, deitada. Então existem aí alguns estudos mostrando como fazer isso. E aí depende também do tipo de acelerômetro. Esse aqui é um outro, Active Paul é um outro acelerômetro, uma outra marca, diferente daquele que eu mostrei atrás, o Actigraph. Mas existe então essa possibilidade de detectar quanto de atividade física sedentário ele está fazendo, quanto comportamento sedentário ele está fazendo. Lembrando que o comportamento sedentário então ele vai até 1,5 METs. Então é possível a gente estimar com base na intensidade da atividade que ele fez. Se for bem baixinha, quer dizer que ele está em atividade. Se for nula, pode ser que ele não esteja em atividade. Então tem que extrair isso. Isso tudo existe aí na literatura, todos os protocolos e recomendações. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe essa possibilidade. Então o acelerômetro ele tem sido cada vez mais empregado na ciência no sentido de monitorar a atividade física, e o celular tem entrado como um recurso bem importante aí para ajudar nessa atividade. Mas em geral existem aparelhos na ciência, a gente adota aparelhos específicos que são aparelhos mais laboratoriais, científicos, mas no dia a dia a gente pode usar com certeza o celular ou mesmo um aparelho mais simples, tá? Mas a ideia era mostrar para vocês limitações do uso do acelerômetro, do pedômetro, de maneira geral, mas principalmente do acelerômetro ou das medidas mais diretas, tá? Então o uso incorreto dos aparelhos é um dos grandes problemas, especialmente quando você dá para uma criança o aparelho ou para um adolescente. Ele perde o aparelho, ele não usa na cintura, ele fica brincando com o aparelho durante o dia. Então existe muita limitação nesse sentido. Tem que fazer uma aulinha antes e acreditar que as pessoas vão seguir as recomendações, mas muitos dados às vezes se perdem por causa disso. Quando se fala em adulto, é o esquecimento o principal sintoma aí de uso incorreto, porque ele tem trabalho, tem seu dia a dia, então ele tem que acordar todo dia e colocar o aparelho na cintura, porque ele não vai dormir com o aparelho. Então isso já dá um trabalho, ele muitas vezes esquece. Então muitos adultos se perdem muitos dados. Além disso, se perde muito aparelho, porque ele pode cair durante uma caminhada, uma corrida. Apesar de ele vir com um cinto e assim, em tese, ficar bem firme, pode ser que a pessoa não coloque certo. Então o uso incorreto é um grande problema. O segundo problema é que a bateria, carga e essas informações aí de... A parte mais tecnológica mesmo também pode gerar alguns problemas. Às vezes o sinal é perdido, às vezes ele não reconhece, às vezes... Bom, acontecem alguns problemas aí nesse sentido que podem atrapalhar também a avaliação.
Os pontos de corte, como mostrei para vocês, então quando que é considerado atividade intensa, quando não é. Existem muitos pontos de corte, ainda não existe uma definição concreta de qual é o melhor, eles mudam para cada tipo de aparelho. Cada vez que sai um aparelho novo, às vezes tem que revisar o ponto de corte. Então isso é um conhecimento que é dinâmico e provavelmente vai demorar um tempo para ser estabelecido em protocolo fechado, final, que não vai ser mais modificado. Talvez nem aconteça. Então existe a necessidade sempre de revisar esse conteúdo. Atividades estacionárias ele não consegue captar muito bem, independente se for o acelerômetro ou o pedômetro. Então musculação e esteira, por exemplo, talvez não capte adequadamente, apesar de que alguns smartphones agora já conseguem identificar que se você tiver em esteira, você marca aqui dizendo, ó, estou fazendo caminhada na esteira. E aí ele tenta reconhecer essa atividade como uma atividade com uma intensidade diferente. Então existe uma adaptação na matemática por trás aí da análise, mas em geral ainda é muito difícil fazer isso. E o ideal é adotar um registro escrito das atividades. Então, ao invés de ficar só no aparelho, o ideal ainda é pedir que a pessoa faça um acompanhamento, um registro diário de que atividade ela fez. Então, se ela fez lá um exercício, que hora foi, para a gente cruzar a informação desse registro com os dados do acelerômetro. Então, essa informação é muito importante, também é o ideal. Não é o que todo mundo faz, porque dá mais trabalho ainda para o voluntário, mas em geral isso seria o recomendado. Pessoal, agora encerramos aí a parte de avaliação, encerro aqui o vídeo da avaliação e vou passar para vocês o que vocês têm que fazer de trabalho. Então aquele trabalho que vocês, ao invés de fazer prova, eu vou aplicar um trabalho, vocês vão ter que fazer uma coleta. Eu vou explicar o que é o trabalho, tá? Então a ideia da nossa atividade avaliativa vai ser a seguinte: vocês vão ter que coletar dados de pelo menos uma pessoa, tá? Pode ser você, pode ser um familiar, pode ser um amigo, não tem problema, mas é uma pessoa. E aí a atividade vai se dividir em duas partes. Você vai ter que coletar duas informações diferentes. A primeira parte, você vai ter que usar o pedômetro para fazer uma análise, ok? Então eu coloquei aqui passo a passo o que você tem que fazer. Primeiro, baixar um aplicativo que faça análise de pedômetro no smartphone. E aí usar o smartphone durante o dia todo junto ao corpo. Então o ideal é que se coloque no bolso da cintura, tá? Então pode ser você ou pode ser um familiar, uma outra pessoa. Incluir aí nesse dia, é o que eu estou pedindo que vocês façam, que nesse dia que você está sendo avaliado, ou que você está avaliando alguém, realizar uma atividade moderada vigorosa, caminhada, corrida, por exemplo, durante 30 minutos, mas que tenha movimento de marcha, tá? Então eu até coloquei caminhada e corrida aqui, mas o ideal é que tenha esse movimento de marcha, porque nós estamos usando o pedômetro, passos nós estamos marcando, durante pelo menos 30 minutos, ok? Então por que você vai fazer isso? Porque nós queremos ver a diferença na quantidade de passos por minuto depois, tá? E aí registrar o número de passos realizado nessa atividade. Depois, eu gostaria que vocês realizassem o registro do número de passos realizados o dia inteiro. Então, naquele dia que você utilizou, você vai registrar tanto o número de passos da atividade específica, de 30 minutos, quanto o número de passos do dia. E registrar as atividades realizadas durante o dia. Eu fiz uma ficha para vocês, então eu vou mostrar a ficha logo mais, como vocês vão ter que registrar essas informações. E aí vocês simplesmente têm que coletar de alguém ou de você mesmo e colocar na ficha as informações. A parte 2 do trabalho vai ser coletar os dados do IPAC, versão curta de atividade física habitual da mesma pessoa para a semana anterior, porque o IPAC é de uma semana típica, né? Então, para a semana típica do sujeito. Então, é de uma semana mais ou menos habitual que a pessoa faz atividade física, só a versão curta. Eu vou sair aqui, que eu vou abrir agora, então, o documento de registro, que eu quero que vocês utilizem. Eu vou postar isso junto no Moodle, vocês vão ter que fazer o registro usando esse documento aqui, tá? Então, tá aí, ó, pessoal. Eu coloquei aqui novamente o que vocês têm que fazer, só para relembrar vocês não ficarem acessando o vídeo toda vez. Mas tá aí, então é o nome, peso, estatura. Aí você vai dizer atividades da manhã, se a pessoa fez lá, não precisa falar, eu fiz café da manhã, atividade física, tá, pessoal? Atividade física. Então se a pessoa ficou sentado, se caminhou apenas em casa, por exemplo. Atividades da tarde inclui aí, por exemplo, vamos supor, foi no mercado, que é uma caminhada.
usou bicicleta. Então você vai colocar as informações aqui das atividades do teu sujeito avaliado, que pode ser você ou pode ser outra pessoa, tanto para manhã, quanto para tarde, quanto para noite. E aí você vai anotar aqui em separado qual atividade que você fez, moderada vigorosa, lá MV 30 minutos, moderada vigorosa. Então vai ser, por exemplo, eu fiz caminhada intensa, mas não foi corrida. E aí depois você vai colocar quantos passos foi que você fez durante a caminhada, e lá no final quantos passos por dia você fez, por exemplo. Então somente o número, não precisa escrever mais nada, só o número. Você vai colocar lá essas informações aí, e esse vai ser o registro do dia sobre, um dia só, sobre o uso do pedômetro, ok? Depois vocês vão coletar o IPAC. Então o IPAC ele tem lá divisão 1A, 1B, 2, são 4 questões. Opa, aqui é 4A e 4B. E lá no final, então você vai coletar as informações, você vai colocar aqui todas elas. E lá no final você vai calcular o tempo total de atividade física moderada vigorosa, o tempo total de atividade física, então só moderada vigorosa, caminhada, METs, isso aqui tem que ser por semana, tá? Vou até colocar aqui, apesar de a coleta já ser semanal, mas eu vou deixar claro aqui que é por semana. METs por semana, que eu mostrei como que calcula, tá nos slides anteriores. E classificação do nível de atividade física, que também está nos slides, como que se classifica usando o IPAC, qual que é o nível de atividade física desse sujeito para aquela semana, tá bem? Então é bem simples o trabalho, só que exige que vocês fiquem aí um dia pelo menos em avaliação. Não é difícil, é tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, só entre em contato comigo. Então, nesse caso, eu dou por encerrada a aula de hoje. E amanhã eu só fico disponível para responder perguntas, dúvidas, caso alguém queira. Nem vou abrir a sala de aula, tá? Não vai ter sala de virtual amanhã. Vocês vão ficar já responsáveis para organizar o próprio trabalho, ou já aproveitem para responder as outras questões. Vou postar no Moodle agora, então, esse vídeo, um questionário sobre esse vídeo, sobre essa aula, algumas questões sobre essa aula para vocês responderem até amanhã. A atividade avaliativa para a semana que vem, com a data prevista para vocês entregarem, que vai ser até sexta da semana que vem, tá? Então a atividade avaliativa é para a semana que vem. E vou postar também os slides separados para vocês acessarem as informações mais rapidamente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem lá no grupo. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau.